Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Nilce Cleide e estamos aqui hoje trazendo uma aula de Scratch e matemática. Bem, hoje nós vamos fazer um pequeno programa somente para calcular a distância entre dois pontos. Então tá aqui, eu abri aqui o Paint para mostrar para você, para os alunos do terceiro ano que estão trabalhando geometria analítica. Então, geralmente, nós calculamos a distância de um ponto A e um ponto B, onde nós teremos coordenada de A, x, A, y, A, e coordenada de B, x, B, y, B. Né? Para nós calcularmos a distância entre dois pontos, aprendemos lá em sala de aula que para calcularmos a distância, nós temos que calcular a raiz quadrada da somatória da diferença entre xa e xb elevado ao quadrado e diferença entre yb menos ya elevado ao quadrado. Então, é essa fórmula que nós vamos aplicar em Scratch, certo? Então, nós precisamos primeiro entrar via teclado com as coordenadas de xa, xb, ya e yb. Ou você pode solicitar do usuário que ele entre com a coordenada da abscissa xa e a ordenada ya e depois xb e yb, correto? Então, nós vamos fazer hoje aqui justamente esse cálculozinho. Vamos pegar aqui em eventos, o bloco quando clicar. Vamos pegar em controle, né? O bloco sempre, né? O nosso loop. Pronto, está aqui o nosso loop. Bem, como nós queremos entradas de dados via teclado, né? Então, geralmente, nós fazemos o seguinte, ó. Nós vamos utilizar aqui em sensores o bloco pergunte. Então, vamos por aqui, ó, pergunte, e aqui nós vamos solicitar do usuário que ele entre com vamos dizer assim, um dado, né? Então, vamos lá. O que nós vamos pedir? Vamos pedir o seguinte, ó, digite o valor de x do ponto A, que vai ser o xa, né? Do ponto A. Colocamos aqui. E nós vamos obter uma resposta, certo? Ó, eu criei aqui uma variável, já criei as variáveis, né, em criar variável, xa, xb, ya, yb e resultado, certo? Então, eu vou utilizar aqui, como eu estou entrando com xa no teclado, então eu vou pegar essa variável aqui, tá? Como a resposta, e vou mudar aqui, ó, essa variável xa, que ela vai receber justamente, ó, vou botar aqui mude, aí eu vou colocar o xa para o valor que eu vou colocar aqui, que é justamente a variável resposta que vem com esse sensor, né, com o pergunte. Então, quando digitar aqui, digita o ponto a resposta dessa pergunta ela vai ser armazenada na variável xa, ou seja, vamos atribuir ao valor xa o valor da resposta. E como nós vamos utilizar xa, ya, xb, yb, eu posso fazer aqui, ó, duplicar, né? Nós podemos duplicar esses dois comandos. Então, eu vou aqui, ó, duplicar, colocar aqui dentro. E, em vez de colocar x, né, digite o valor de x do ponto A, eu vou colocar digite o valor de y do ponto A. Tá? E a resposta, como eu já disse, eu já criei anteriormente, né, as variáveis xa, ya. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou mudar para... Ele sempre tá. Vamos lá, rapidinho aqui. Eu vou clicar aqui. Deixa eu pôr aqui fora, né? Que melhor. Colocar para ya. Pronto. Só fiz essa mudança aqui, certo? Vou copiar novamente, ó.
já XAYA e vamos dar entrada ao ponto B, certo? Então, digite o valor de... Agora nós vamos para o x do ponto B. X do ponto B. E aqui, em vez de deixar YA, vamos mudar para XB. Então, a resposta dessa pergunta vai ser atribuída à variável XB. Então, vamos colocar aqui, ó, dentro do XB, o ponto, a resposta, né, que vem dentro da resposta. Vamos pegar mais uma, vamos duplicar novamente, vou colocar aqui fora. E aqui nós vamos ter que avisar o usuário para ele entrar com o valor y do B. E é só mudarmos aqui, ó, para que a variável yb obtenha o valor dessa resposta, né? A gente está jogando aqui, ó, digite o YB. Aí o fulano vai jogar aqui e vai atribuir automaticamente para a variável XB. Pronto. As variáveis, né, já estão aí. Já escrevemos para o usuário que ele tem que digitar e agora nós vamos para o cálculo. Para o cálculo eu resolvi criar aqui, ó, vamos criar um procedimento, uma função à parte. Vou criar aqui, vou chamar de dist, né, de distância, tá? Pronto, aqui. E aqui dentro, né, meu desvio, eu vou colocar os cálculos, correto? Quais vai ser os cálculos? Nós vamos ver que vai ser esse cálculo aqui, ó, da distância. Vamos fazer, nós vamos subtrair, nós vamos levar ao quadrado e depois nós vamos calcular a raiz quadrada de toda essa somatória aqui dentro, certo? Então, vamos lá. Vamos em operadores. O que eu necessito aqui? Eu necessito de subtração, tá? Vamos subtrair. O que eu vou subtrair? Eu vou subtrair as variáveis, né? XB menos XA, certo? E YB menos YA. Primeiramente, tá? A parte de dentro, que fica no parênteses. Só que nós temos que elevar ao quadrado, né? Tanto nas coordenadas da abscissa quanto nas ordenadas. Mas no bloco nós não temos aqui vamos dizer assim, ó, a potência, né? Vamos lá ver aqui. Nós temos arco, é elevado à potência, 10 à potência, mas nós não temos aqui um quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse cálculo aqui 2 vezes, correto? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar e vou jogar aqui a multiplicação, porque potenciação é aquele número elevado à quantidade de vezes, correto? E da mesma forma eu vou fazer aqui para a coordenada y. Eu vou clicar com o botão direito, né? Esqueci de falar que aqui você clica o botão direito, coloca duplicar e aí coloca no operador de multiplicação, certo? Coloca no... Pronto, tá aqui. Aqui está o que a gente tem de elevar ao quadrado, né? E aí nós vamos precisar do que agora? A somatória. A somatória. Então, vamos pegar o operador somatória, tá? E vamos pegar por aqui, ó, pega na multiplicação, põe aqui dentro. Pega nessa outra multiplicação, põe aqui dentro. Pronto. Essa é a parte toda de dentro. Qual parte de dentro? Essa aqui, ó, onde nós temos. Agora, nós vamos calcular a raiz quadrada, né? Bem, para isso, eu criei uma variável resultado, tá? Uma variável resultado. Que aí eu vou pegar e vou pegar o comando mudar o valor da variável resultado e calcular a raiz quadrada disso aqui, certo? Vamos lá em operadores, vou pegar o operador de raiz quadrada e vou colocar aqui dentro, ó, todo aquele cálculo.
E depois eu vou colocar para mudar, né, a variável resultado, ela vai receber todo esse cálculozinho aqui. Então, eu vou pôr aqui embaixo, olha só como é simples, certo? E depois eu vou começar a imprimir na tela, né? Então, eu vou pegar a aparência, eu vou colocar o comando diga. O que eu vou colocar aqui no diga? Eu vou colocar o seguinte, tá? O resultado é... Aí eu vou colocar 1, 2, 3, reticências, né? Vou pôr reticência e vou pedir para ele esperar uns 2 minutinhos e imprimir o resultado, tá? Aqui, ó, vou colocar o resultado. Bem aqui, vou pegar em variáveis e vou, ó, diga o resultado. Então, tá aqui o meu procedimento, a minha função. Vou pedir para que ele aguarde uns segundinhos, né? Vou colocar aqui uns segundinhos, deixa eu ver, uns 5 segundinhos, para a gente poder observar melhor, tá? Pronto. Pronto. Vamos lá ver se vai funcionar? Então, vamos fazer aqui a depuração. Digita o X do ponto A, ele vai, depois que digitar, ele vai armazenar na variável A. Digite o Y do ponto A, depois ele vai armazenar no Y do ponto A na variável. Vamos pedir para o usuário digitar o X do ponto B. Novamente, ele vai armazenar no XB o resultado. E digite o valor Y do ponto B. Nós vamos aqui ver que ele vai também colocar na variável YB. Depois mais, nós vamos pedir para ser calculado, né? Eu vou colocar aqui mais uma, deixa eu ver aqui, mais uma frase, né? Vou colocar assim, vou botar aqui embaixo, para avisar que vai ser calculado. Eu vou colocar assim, ó, vamos calcular. Pronto. Aí ele vai ter 2 segundinhos, né? 2 segundinhos, e aí eu vou pedir para ele chamar justamente o bloco, né? O bloco que está fazendo o cálculo. Pronto. Tá aqui. Vamos lá ver se vai funcionar, certo? Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Vou clicar na bandeirinha. Digite o valor de XA. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar 6. Enter. Digite o valor do YA. Vou digitar 5. Digite o valor de XB. Então, eu vou digitar 3. E digite o valor do YB. Vou digitar 9. Vamos calcular. Tá? O resultado é 5. Então, o resultado deu 5. Né? A distância entre esses valores aqui, entre o ponto A e o ponto B. Tudo bem? Então, é dessa maneira que nós vamos calcular a distância entre 2 pontos com o Scratch. Então, curte lá, compartilha com os coleguinhas. Se tiver sugestões, manda sugestões e vamos trocar ideias. Até a próxima aula. Bye, bye.